Ergonomia cognitiva. A ergonomia corresponde ao estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e, particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução de problemas surgidos desse relacionamento. A ergonomia apareceu no Paleolítico, quando o homem começou a manusear objetos, tornando tarefas do dia-a-dia mais simples. Esta ganhou relevância no século XVIII, a quando da Revolução Industrial, de forma a melhorar as condições que eram bastante precárias e duras. No século XIX, a preocupação era adaptar o homem ao trabalho. Os trabalhadores eram treinados, vigiados e não deviam mostrar qualquer iniciativa fora das ordens. Eram expostos a longas horas de trabalho com um desgaste físico e mental grande. O trabalhador era visto como um simples objeto de produção. No século XX surge nos Estados Unidos o movimento de administração científica, Taylorismo. Em 1900, na Alemanha, França e países escandinavos, surgem as pesquisas na área da fisiologia do trabalho em laboratório. De 1914 a 1917 ocorre a Primeira Guerra Mundial, onde os fisiológicos e psicólogos colaboram no esforço de guerra. De 1939 a 1945 ocorre a Segunda Guerra Mundial, onde são desenvolvidos conhecimentos científicos e tecnológicos para a construção de armamento, frota aérea e naval, com o objetivo de melhorar a capacidade e desempenho e mitigar a fadiga, esforço e acidentes. Depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, os conhecimentos adquiridos são aplicados ao cotidiano. Os Estados Unidos, através do Departamento de Defesa, continuaram a investigação nesta área. O que é a cognição? A cognição é um conjunto de mecanismos pelos quais um organismo adquire informação, a trata, conserva, pondera e a explora. Designa também o produto mental destes mecanismos, quer seja encarado de um modo generalizado, quer a propósito de um caso particular, ou seja, designa o resultado mental desses processos, dos conhecimentos propriamente ditos. A cognição sofre alterações ao longo da vida, com a interação permanente entre o indivíduo e o meio ambiente. Com a adaptação ao meio, há um aumento da maturidade e uma alteração na capacidade de resolver problemas. Afinal, quais são os processos cognitivos? Existem vários processos cognitivos. Estes são a percepção, a memória, a aprendizagem, a linguagem e o pensamento. Em primeiro existe a percepção, que é um processo cognitivo através do qual contactamos com o mundo. Caracteriza-se por exigir a presença da realidade a conhecer. Através da percepção somos capazes de organizar e interpretar as informações sensoriais. Assim, este processo cognitivo começa nos órgãos receptores, sensíveis a estímulos específicos. Esta atividade cognitiva não se limita ao registro da informação sensorial. Implica que haja experiência para que lhe seja possível atribuir um sentido. As percepções resultam de um duro trabalho de análise e síntese por parte do cérebro, e este é influenciado por conhecimentos, expectativas e interesses do indivíduo. Outro processo cognitivo é a memória. A memória é o registro de todas as experiências existentes na consciência, bem como a qualidade, extensão e precisão dessas lembranças. É o que permite a codificação, o armazenamento e recuperação de dados para o processo de armazenamento. O primeiro envolve o processo de entrada e registro inicial da informação e a capacidade de mantê-la ativa para o processo de armazenamento. O segundo, o armazenamento, envolve a manutenção da informação codificada pelo tempo necessário para que possa ser recuperada e utilizada quando evocada. Terceiro, a evocação ou reprodução é caracterizada pela recuperação da informação registada e armazenada para que possa ser usada por outros processos cognitivos, como o pensamento, a linguagem, entre outros. A memória pode ainda ser classificada como memória de curto prazo, memória de longo prazo, autobiográfica, episódica e sensorial. A perda ou dificuldade de armazenamento ou recuperação de informações é conhecida como amnésia e deve ser tratada, sendo comum em casos de lesões e traumas de diferentes tipos. Outro processo cognitivo é a aprendizagem. Consiste na modificação relativamente estável do comportamento ou do conhecimento resultante do exercício, experiência, treino ou estudo. É um processo que, ao envolver processos cognitivos,
motivacionais e emocionais, se manifesta em comportamentos. Nem todas as mudanças de comportamento resultam da aprendizagem. Alguns comportamentos são alterados naturalmente, sem necessidade de aprendizagem, porque fazem parte da genética do homem, como por exemplo, respirar ou digerir. É um processo essencial na adaptação. Mais um processo cognitivo é a linguagem. Esta é a capacidade de receber, interpretar e emitir informações ao ambiente. Através da linguagem é possível trocar informações e desenvolver formas de compreensão e expressão. A linguagem reflete a capacidade de pensamento e esta pode ser prejudicada se existir um transtorno de pensamento. Por fim, temos o pensamento, que é a capacidade de compreender, formar e organizar conceitos. Estabelece relações entre conceitos por meio de funções mentais e permite ainda a criação de novas representações, ou seja, novos pensamentos. O pensamento possibilita a associação de dados e a transformação em informação, estando consequentemente associado com a resolução de problemas, tomada de decisão e julgamento. Afinal, o que é a ergonomia cognitiva? A ergonomia cognitiva é um ramo emergente da ergonomia. Este é um conjunto de fatores que incide sobre o ajuste entre as habilidades e limitações cognitivas humanas entre máquinas, tarefas e o meio ambiente. A ergonomia cognitiva é definida como a área que engloba os processos perceptivos, mentais e de motricidade. É o ato de conhecer ou de captar, integrar, elaborar e exprimir informação para a resolução de problemas. Esta vertente da ergonomia atua na forma como as pessoas pensam e processam informações ao executarem as suas tarefas. Existem várias tecnologias e fatores importantes a analisar em ergonomia. Uma das tecnologias é o eye tracking, que analisa e nos permite saber em tempo real qual é a zona de campo visual que prende mais atenção do utilizador. É muito utilizada em áreas como a publicidade e a segurança rodoviária. Um dos fatores importantes a analisar é as cores. A cor tem um papel bastante importante na comunicação, podendo transmitir vários sentimentos através das cores especificamente associadas a esses sentimentos.